jaú@hotmail.com, ou curta nossa página no Facebook, Dicas e Encontros a serviço da qualidade de vida. Lá você pode verificar na íntegra todas as dicas, as sugestões, os e-mails, as entrevistas que a gente faz especialmente para você de casa. Agradeço a oportunidade de entrar no seu lar, na sua casa, e espero que você goste do tema que a gente trouxe para você aqui hoje. E o tema é super interessante, é sobre TDAH. Você sabe o que é isso? Pois bem, eu estava estudando um pouco essa semana sobre isso, né? E eu trouxe aqui a Silvana para poder falar um pouquinho sobre isso. Queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse. Eu agradeço a oportunidade de você estar aqui conosco. Dá um alô para o pessoal de casa, fala um pouquinho da sua formação, como que você começou a aprender ou falar sobre TDAH. Bom, meu nome é Silvana, eu sou pedagoga, fiz minha especialização em psicopedagogia, e esse tema, o TDAH, ele é um tema que eu conheço há muito tempo, porque apesar de parecer um tema novo, ele é um assunto que há muito tempo em algumas universidades aqui no Brasil ele já vem sendo estudado, debatido, né? Então, há mais de 20 anos que eu tenho me formado, eu já tinha algumas professoras que falavam sobre esse distúrbio, né, que interferia no processo de aprendizagem, e eu me apaixonei pelo tema, achei muito interessante estudar, porque na época ele não fazia parte da grade curricular o estudo desse tema. Então eu comecei a estudar, né, de uma forma assim, autodidata, procurando algum material, era pouca coisa que eu achava na época, né? E dessa forma eu fui me apaixonando, tal, estudando e colocando isso em prática já desde a sala de aula, quando eu trabalhava. E daí veio a especialização, né? De uma forma assim simples, para o pessoal de casa entender o que é o TDAH. Bom, o TDAH, ele é um distúrbio neurobiológico. Muita gente confunde achando que o TDAH ele tem o seu princípio uma causa psicológica. Isso não é verdade, né? A pessoa que tem TDAH, ela nasce com TDAH, assim como uma pessoa que tenha algum outro distúrbio, alguma outra doença, ela vai nascer com aquela carga genética. Entendi. Então não é psicológico, é neurológico mesmo. Exatamente. E todos os portadores do TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendi. E todos os pacientes têm os mesmos sintomas? Não. Quando a gente fala em TDAH, a gente tem que pensar assim que esse distúrbio ele se sustenta em um tripé de sintomas, tá? Então, vai existir o tipo de pessoa que tem o TDAH, aquele tipo mais impulsivo, o tipo hiperativo, que é aquele que a gente mais conhece, que é a pessoa que tem uma agitação física muito grande, e o tipo desatento. Tá? E vai existir também as pessoas que são portadoras de TDAH e têm esses tipos combinados. Um pode ser hiperativo e desatento, ou hiperativo e impulsivo, ou simplesmente desatento, ou simplesmente impulsivo, ou simplesmente hiperativo. Tem diferença entre meninos e meninas? Sintomas? Então, a grande diferença não é muita diferença de sintomas, né? A grande diferença do menino e da menina é como vai se apresentar em que momento da vida. No menino, logo cedo, a criança que nasce portadora do transtorno, ele vai se apresentar, vai ser sempre aquele menino que vai ser mais agitado, que vai correr, que vai brincar, que vai falar, que vai pular, e que assim, de alguma forma, isso é bem aceito no menino. Já a menina, ela demora mais a apresentar esse comportamento, porque desde cedo, a menina, ela é estimulada a ter uma conduta de comportamento diferente, de ficar quietinha, de sentar direitinho, de não pular, de não subir, de não fazer coisas que para os meninos é mais aceitável, que é normal. Então, o que vai ter diferença aí vai ser de forma que ele vai aparecer na menina, por exemplo, ela aparece, quando aparece lá na escola, que a professora começa a perceber que a menina é hiperativa, vai aparecer de forma a menina tagarela.
sabe? Que fala demais, a menina que não dá sossego, a professora fala, fica quietinha, que você está trabalhando, daqui a pouco ela está falando de novo. Enquanto o menino é aquele menino que vai ter aquela agitação física, vai ficar em pé, vai andar para o outro lado da sala, bater lápis na carteira, se mexer demais, daí atrapalha o amiguinho que tá atrás. Eu dei risada porque você falou da menina tagarela e eu lembrei de quando eu era pequena, né? Que, assim, eu tinha todos os apelidos que você imagina a respeito de tagarela. Então eu era periquita, papagaia, todo mundo me apelidava de tudo porque eu não conseguia ficar quieta, eu tinha essa agitação constante e essa falação. E você vê só que isso é aceito para a mulher, né? No caso da figura feminina, né? Já é meio que um preconceito, a mulher fala demais e tudo mais. Assim como é mais aceito que o menino tem essa agitação física. Então isso às vezes confunde o diagnóstico, tá? Porque a menina, será que ela é tagarela porque a mulher é tagarela ou será que ela tem algum problema? Transtorno. Esse menino, ele é hiperativo ou ele é agitado assim porque aquele menino pestinha, que não para quieto, que não tem limite? E esses sintomas, eles tendem a crescer junto com a pessoa ou eles desaparecem depois da infância? Como que funciona isso? Bom, é assim, a criança, ela nasce portadora do transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. Ninguém adquire esse transtorno, tá? Por isso que a gente bate na tecla e fala que ele é neurobiológico, né? Ao longo da vida, o que pode acontecer é assim, uma criança que ela é tratada logo cedo, a criança foi para a escola, a criança começou a dar problema com 4, 5 anos, né? Já foi levantada a hipótese dela ser portadora, a mãe já levou na psicóloga, já levou no médico, começou um tratamento. Então, quando ela vai para a fase adulta, é claro que ela vai saber lidar mais com o comportamento dela frente a esse problema. Entendi. Agora, desaparecer, sumir, não vai sumir nunca, porque tá nela, nasceu com ela. Porque não é psicológico, né? Porque exatamente. O psicológico, apesar de, assim, de não ser de raiz psicológica, ele acaba também afetando o psicológico da pessoa, porque uma criança que vai para a escola, que não para quieta, que começa a ter problema com a organização, esquece tudo, não faz a tarefa, ela é desatenta, ela perde o ritmo de anotar o que ela está fazendo, então ela está sempre atrasada. Então essa criança, ela vai ser aquela criança que sempre precisa chamar a atenção, né? Ou olha, volta para a professora fala, volta para a aula, você está no mundo da lua, para quieto, você não para, e daí surge um monte de apelidos para essa criança, que nem você falou, periquita, tagarela, pepa e tudo mais. Então o psicológico dela vai ser afetado sim, tá? Por isso que quanto antes isso for tratado, menos prejuízo na fase adulta. Como um adulto pode descobrir que tem, por exemplo, uma criança que não foi feito o diagnóstico, a mãe não sabia, passou desapercebido, até como você disse, antigamente não se falava tanto a respeito disso. Algumas pessoas se aprofundaram no conhecimento, como você, como alguns outros pais, porém, eu creio que essa informação mais latente está chegando nos dias de hoje. Então, hoje, como um adulto pode descobrir se ele tem ou o que ele deve fazer? Então, o adulto, ele começa a perceber, né, a achar que ele pode ser portador do TDAH, que algumas coisas na vida dele começam a não ir bem, né? Então, ele vai fazer a seguinte leitura. Eu trabalho, não estou conseguindo atingir metas, minha mesa é uma bagunça, né? Minha agenda não funciona nunca, eu sempre chego atrasado às reuniões. Então ele vai suspeitar, acho que eu tenho algum problema. E hoje com a facilidade também de você ter acesso a um psicólogo, a um neurologista, hoje até na rede pública de saúde você tem acesso a esses profissionais. Então ele vai achar, vai falar, olha, tem alguma coisa, e quando chegar nesse profissional, o profissional já vai levantar essa suspeita. Entendi. Isso tanto homem quanto mulher. Agora a mulher tem uma característica muito importante, tá? Porque a mulher, quando ela casa, ela passa a ser dona de casa também. Sim. É difícil ainda a gente encontrar um homem dono de casa. É verdade. Mas a mulher tem toda uma vida profissional e tem todo o lado da dona de casa. Geralmente a dona de casa, que é portadora do TDAH, ela é muito desorganizada. Então a casa vai ser uma bagunça, ou então ela vai ficar
exausta, doente, porque ela vai brigar contra essa desorganização que é intrínseca aí do distúrbio. Sim. E ela vai ficar limpando e organizando o dia inteiro, tudo aquilo, porque ela acaba fazendo a bagunça em cima da própria organização. Entendi. Então, aquela mulher que se vê assim, muito desorganizada, que nunca consegue dar conta do trabalho dela, ela pode suspeitar sim que ela é portadora também. Entendi. É bem, assim, é bem ampla a história, né? O tema, né? Na verdade, a gente não consegue abordar tudo em um simples bate-papo, né? Porque é bem complexo. Né? E como que é feito esse diagnóstico? Por exemplo, diante, né, dessas características que você disse, a pessoa, ó, eu tenho uma suspeita, eu vou no médico. Como que é feito esse diagnóstico? Tá, então é assim, um adulto, geralmente ele vai por si só procurar um médico ou um psicólogo, e o psicólogo vai aplicar uns testes, vai ter uma conversa com a pessoa e tal, e vai chegar a esse diagnóstico. Agora, com a criança, isso já é mais complicado, porque a criança que tem o transtorno, algumas crianças começam a apresentar muito cedo, tá? Então, eu costumo dizer assim, que tem criança que quando o priminho vai começar a sentar, essa criança já está engatinhando. É verdade. Essa mesma criança, quando o priminho vai começar a engatinhar, essa criança já está andando. Quando o priminho fica em pé da primeira passinha, ele já está correndo. Ele já está subindo na estante da sala, ele já está caindo, já levou ponto. Entendeu? Já quebrou um bracinho. Quando essa criança chega na escola, logo a mãe vai ser chamada. Olha, você tem que conversar com o seu filhinho, porque ele está muito agitado. Está acontecendo alguma coisa em casa? Eles perguntam. Falam para mim, olha, você tem que colocar limite. Daí a mãe fala, nossa, mas eu coloco limite, porque eu já li, já conversei com a psicóloga, então eu coloco limite. E mesmo assim, ele apresenta essas características. Então ela vai, conversa com a professora, juntas, se na escola tiver uma psicóloga, uma orientadora, elas vão lá na escola mesmo, aplicar um questionário que a mãe responde, a professora responde, e esse questionário, ele é um questionário básico que vai perguntar sobre o comportamento da criança, sobre a organização, sobre a agitação da criança, sobre o sono, sobre algumas coisas bem comportamentais. E se dentro desse questionário a maioria das perguntas foram respondidas que sim, né, mais de 50%, então essa criança é encaminhada, né, no primeiro momento para uma psicóloga e para um neuropediatra. E o neuropediatra vai fechar esse diagnóstico e outras coisas precisam ser levantadas também. Tem que ver se essa criança não tem um problema visual, se essa criança tem um problema auditivo e também se tudo está bem dentro da casa da criança. Entendi. Vai dar um momentinho, a gente volta daqui a pouco pro próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo agora, a gente volta já, tá? Pessoal, aguarde um momento aí em casa que a gente vai chamar um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre o TDAH. A Oligoflora é a única rede de franquias de estética funcional do Brasil. Com a oligotecnologia associada a técnicas exclusivas de massagem e equipamentos modernos, é possível perder até 8,70 kg, diminuindo a ansiedade, TPM, melhorando a qualidade do sono e tratando diversos sintomas que roubam a qualidade de vida sem nenhum procedimento invasivo. Conta também com tratamentos faciais e uma linha exclusiva de produtos. Agende sua avaliação gratuita e saiba como ficar mais bonita e mais saudável. Na Ótica Jardim, o cliente sempre ganha presente. A Ótica Jardim sempre desenvolve promoções para satisfazer você. Óculos de sol e de grau, lentes e armações, laboratório próprio de alta tecnologia e cobre qualquer oferta. Visite Ótica Jardim. Ótica Jardim na Major, pertinho do Jardim de Baixo. Satisfação em atender melhor. Telefones 3621-8433 e 3416-2161. Tchau! Voltamos agora com o nosso programa Dicas e Encontro, a serviço da qualidade de vida. E não esqueça de deixar seu alô, seu recado para nós. Curta a nossa página no Facebook, Dicas e Encontros. E também pode curtir o meu Facebook, Renata Teixeira Gonçalves. E lá você pode dar sugestões do que você quer ver falando aqui no programa.
programa, do que você quer ouvir, qual o assunto que nós podemos abordar. Mande também um e-mail através do tvcjaú@hotmail.com. E não esqueça de acessar a página, né, também na internet e assistir através do canal 2 da NET ou através do www.tvcjaú.com.br. Esse programa é feito especialmente para você aí de casa e a gente gosta de levar dicas e informações para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Hoje, as dicas em geral vão ser a respeito de TDAH. Eu não vou falar dicas específicas para qualquer outro problema, porque esse tema é muito abrangente, né? E eu creio que nesse bate-papo aqui gostoso, descontraído que a gente está tendo, a gente já está levando muita dica, muita informação para o pessoal lá de casa. Então, se você for ver bem, assim, é um tema que exigiria aí 2, 3 programas seguidos para poder falar sobre ele, né? Então, a gente estava comentando aqui a respeito se essa doença, se o TDAH, né, pode ser confundido com outros distúrbios. Ele pode ser confundido com qual distúrbio, como que é o tratamento? Explica um pouquinho pra gente. Então, é assim, o TDAH ele pode ser confundido sim com vários outros distúrbios e também até com algumas causas psicológicas. Vou dar um exemplo, tá? No caso de uma criança, tá lá na escola, tá tudo bem, de repente ela começa a ter alguma alteração de comportamento, e só que essa criança acabou de ganhar um irmãozinho, tá? Então é natural que essa criança às vezes fique mais agitada, que ela fique mais desatenta, fique ansiosa, e isso pode ser confundido com o quadro de TDAH. Tem criança que vai passar antes desse sintoma, né, da ansiedade, da desatenção, devido ao nascimento do irmãozinho. Tem criança que isso vai ser prolongado. Então existe, sim, assim, algumas coisas que se confundem com o TDAH. O autismo, por exemplo, algumas crianças têm um grau de autismo leve, tá? E elas são mais agitadas, elas são mais rebeldes, dão problema também dentro de sala de aula, problemas voltados para a aprendizagem, né? E esse sintoma também é confundido com sintomas do TDAH. E como que é feito esse tratamento? Tem que tomar medicação? Como que é feito isso? Então, o tratamento ele só pode ser iniciado depois que esse diagnóstico for fechado de uma forma muito coesa, muito certinha. Eu passando pelo psicólogo, passando pelo neuropediatra, depois de muita conversa com os pais, porque o TDAH ele é um distúrbio que ele não vai aparecer em nenhum exame, entende? Físico, não vai dar no exame de sangue, nem numa radiografia, tá? Nem no eletroencefalograma. É isso que eu ia comentar com você, nem no eletro não sai nada. Não sai nada. Então depois, até quando a criança vai pro neuropediatra, uma das primeiras coisas que o neuropediatra vai pedir é um eletroencefalograma, para afastar outros problemas que possam existir. Mas não que ali vai sair a causa. Não sai a causa. Então o diagnóstico é feito só em cima mesmo de muita conversa, né, de muita análise de comportamento e principalmente da análise da história familiar. E como a gente já falou no começo, o TDAH ele é uma doença de origem neurobiológica e ele é transmitido geneticamente. Se a criança tem TDAH, o pai tem ou a mãe tem o gene. Pode ser que eles nem apresentem ou apresentem de forma leve, né? Então é como cor de olho. Não tem como a criança nascer de olho azul se geneticamente ou o pai ou a mãe não tem o gene para que a criança nasça com o olho azul. A criança com TDAH, que os pais não tenham desenvolvido, mas exatamente. Você sempre vai escutar uma história assim, porque o primo dele também, ele tem um problema com a escola, ele largou a escola, preferiu ir trabalhar porque não ia bem na escola, mas trabalhando ele se dá bem. Então sempre vai ter uma história familiar que puxe para o diagnóstico. Entendi. Né? E assim, como que hoje os nossos educadores, né, falando de Brasil, eles estão preparados para lidar com essa situação, com essas crianças com TDAH? Hoje muito mais do que há 15 anos atrás, né? Porque há 15 anos atrás a gente via os professores totalmente perdidos em sala de aula,
Essas crianças, as crianças, elas já era certo que elas iam ter um fracasso escolar, porque elas não iam conseguir aprender, os professores não entendiam o que acontecia com essas crianças, eles pensavam, mas a gente ensina, o aluno está lá, o pai é presente, a mãe é presente, não tem nenhum problema, por que não aprende? Então, todo mundo acabava largando mão dessa criança, a escola, os pais, e a própria criança, que se tornava um adolescente e sabia que tinha alguma coisa de errado com ele, que ele não era igual aos outros, que diz respeito à aprendizagem principalmente, Mas acontece algum caso da pessoa ter TDAH, ter essa hiperatividade, mas ir bem na escola? Ou não? Sempre está relacionado? Então, é interessante isso, porque quando você pega a história do TDAH lá, 20 anos atrás, o TDAH ele era sempre ligado à criança que não conseguia aprender nada, tá? Daí foi mudando um pouco esse panorama, porque a criança que tem TDAH, ela não vai ser nem mais nem menos inteligente que as outras, tá? Ela vai ter, assim, a mesma chance de aprendizado que a outra criança. O que vai interferir é o comportamento, tá? Essa criança, ela vai esquecer mais de fazer as tarefas, ela vai esquecer mais a apostila em casa, ela não vai levar material para a escola. Tinha professor, a criança chegava lá sem o material, ou sem o trabalho que ela pedia, o professor colocava para fora da sala de aula, que era uma regra da escola. Daí o aluno ia para a diretoria, porque esqueceu o trabalho em casa, por mais bem feito que o trabalho dele tenha sido feito, elaborado, ele ficava sem nota. Então essa criança, ela acabava indo mal na escola, não porque ela era menos inteligente, mas por causa de todo esse comportamento voltado para o esquecimento, por não anotar certo o que tem que fazer, que é uma característica do portador mesmo. E a pessoa que não trata, quais os riscos e como que vai ser o comportamento ou a vida dessa pessoa mesmo? Bom, sempre que eu converso com pais, que perguntam, o que você acha? Devo tratar? Porque quando vai no médico, o médico pede para tomar um remédio e tudo mais, os pais se assustam. Então, o que eu indico para que os pais procurem ler sobre estatísticas, de adolescentes e jovens que são portadores de TDAH e que não são tratados. A incidência do uso de drogas, de bebida alcoólica, de acidente automobilístico é muito mais alto dentro da população. De quem tem um transtorno e não é tratado, do que dentro da população de quem tem o transtorno e é tratado. Entendeu? Então, eu acho que já é um motivo muito grande para poder incentivar esses pais a tratarem. Já existe o tratamento. Uma outra coisa que eu digo é o seguinte: se você for ao médico e o médico falar seu filho é portador de diabetes, você vai tratar. Você vai tratar. É verdade. E por que não o TDAH? E daí vem uma outra coisa. O TDAH é um transtorno ligado ao cérebro, a parte frontal do cérebro. E tudo que é ligado ao cérebro ainda é envolto a muito preconceito, a uma coisa até assim, as pessoas têm medo de falar, de receber rótulos, que é louco, que tem muitas problema. Pessoas, outro dia a gente conversava aqui a respeito de psicologia, falando de psicologia na terceira idade. E psicologia em geral, tem gente que não procura psicólogo porque eles ainda rotulam que psicólogo é médico de louco. Exatamente. E a mesma coisa, às vezes não procura um tratamento para o TDAH porque acha que é um problema de louco, é um problema psicológico, sendo que é um problema neurológico. Exatamente. E o TDAH é assim, foi ao neurologista, começou a tomar o remédio, a pessoa começa a funcionar. Entende? Bem, é como a criança que tem, vamos falar, o diabetes. Ela tem a crise, a glicemia está alta, tal, ela toma insulina, ela volta a funcionar. Então, o TDAH é a mesma coisa. Então, não deve ser esse preconceito, mesmo porque a parte dos remédios, aí os estudos são muito avançados e eles são seguros. É claro que deve existir um acompanhamento, não só para o remédio usado para o TDAH, para qualquer remédio.
que é assim a diferença do TDAH, né, TDAH e o DDA? Não existe uma diferença, ele é o mesmo transtorno, daí é o tipo de comportamentos de condutas, né, que é aquele tripé, que é da hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. Então, quem tem o DDA tem um déficit de atenção, na realidade. Tem um déficit de atenção, mas a síndrome é a mesma, tá? Tudo ligado à mesma coisa. Daí, cada pessoa, cada portador vai desenvolver um tipo de sintoma. Entendi. Um desatento, outro impulsivo e o outro desativo, ou pode ser combinado também. E o que você quer deixar de recado para esse pessoal que está em casa, né? Para os pais que estão aflitos, achando que de repente não tem uma solução, que seu filho não fica quieto, ou até mesmo para um adulto que de repente chega numa fase da sua vida que está ouvindo essa conversa aqui, esse bate-papo, e fala, nossa, será que eu tenho esse TDAH? Eu queria que você deixasse esse recado especial para esse pai aflito que está lá em casa. O que ele deve fazer? Quais os mecanismos, quais a busca dele? Primeiro, o pai saber que aquele filho é dele e tem que ter uma aceitação. Depois, para que os pais lembrem que se a criança é portadora desse transtorno, isso é genético. Então, ou o pai ou a mãe transmitiu isso para essa criança. Sim. E, em último lugar, falar assim que depois que o tratamento vem sendo feito de uma forma mais abrangente, que está sendo mais aceito pelas pessoas e tudo mais, hoje as crianças de 20 anos atrás, que começaram a fazer tratamento há 15 anos, há 12, são adolescentes e jovens que estão indo para as universidades, né? E que estão indo com certas dificuldades, às vezes demoram um pouco mais, né? Mas eles estão chegando lá. Então o tratamento existe e eu sou totalmente a favor de que o tratamento seja feito. Seja ele tanto a parte medicamentosa como a parte psicológica da terapia comportamental, que é uma terapia que dá muito certo no tratamento dos portadores desse distúrbio. Como que é o Face mesmo? Eu queria que você deixasse rapidinho o Face para o pessoal de casa. Tem um Face que você fala, né, a respeito então, eu desse comecei assunto, a falar sobre isso e eu lembrei que uma professora minha brincava assim, né? Quem nunca viu um TDAH, levanta a mão, que todo mundo já viu, né? Então eu coloquei um nome, assim, um nome brincalhão, que é TDAH, quem já viu, levanta a mão, né? Que é minha página no Facebook, onde eu faço os comentários. Às vezes, quando eu converso com algum pai ou com alguma mãe sobre uma dificuldade específica, eu vou e faço um comentário, escrevo um texto e posto lá. É bem interessante, então eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Nosso tempo acabou, né? Mas pessoal, não esqueça de curtir lá a página dela no Facebook, TDAH, quem já viu, levanta a mão. Se você entrar no meu Facebook também, do Dicas e Encontros, você vai encontrar, né, o Facebook dela, e ali ela vai poder te auxiliar um pouco melhor a respeito dessas questões que foram abordadas aqui e algumas outras. Se você tiver alguma dúvida também, pode falar com ela ali através do Facebook. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, e a todo o pessoal de casa, a oportunidade de mais uma vez estar aí no seu lar, na sua casa, poder compartilhar um pouco com você desse momento aqui. E não esqueça de curtir nossa página, pessoal. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, nossos amigos. Um beijo e até a próxima. A TV feita pra você. Raça Negra no Rio de Janeiro não se limita à região que ficou conhecida como Pequena África. Refúgios bem escondidos em matas ou morros para os escravos fugidos